Boa tarde, irmãos. Hoje nós vamos estudar aí a parábola dos pardais e dos cabelos. Parábola essa que se encontra registrada lá em Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 29 a 31, que diz o seguinte: Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Meus irmãos, essa parábola ela trata a respeito de proteção diante da perseguição. No contexto da parábola, nós vemos a partir do versículo de número 1, do capítulo de número 10 até o versículo de número 4, a escolha dos apóstolos. O Senhor Jesus ele escolhe os apóstolos e depois os envia. E nesse contexto nós vemos, a partir do versículo de número 5, algumas instruções que são dadas. Uma delas é de que a atuação dos apóstolos se daria entre os judeus somente. No versículo de número 5 do capítulo 10, o Senhor Jesus instrui que eles deveriam apenas pregar aos judeus, não aos gentios. Interessante a gente observar que os judeus eram exatamente os perseguidores do Senhor Jesus. E diante de todo esse contexto, nós podemos tirar 3 verdades. A primeira verdade: vocês serão tratados da mesma forma como eu fui tratado. O Senhor Jesus deixa isso claro. Lá no versículo de número 24, versículo de número 25 dessa passagem, diz o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como ao seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Se o próprio Senhor Jesus ele foi chamado de Beelzebul, os seus domésticos também seriam chamados. Essa é a realidade do nosso chamado. Irmãos, pensem na vida do Senhor Jesus. Ele foi levado como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Foi arrastado para um tribunal gentil perante Pilatos. Depois foi arrastado para um tribunal judaico perante Caifás. Foi maltratado, humilhado. E muitas vezes nós queremos ser tratados de forma diferente. Queremos ser bem tratados. Meus irmãos, se o Senhor, se o Mestre foi tratado assim, o seu discípulo e o seu servo provavelmente vai ser tratado assim também. O Senhor Jesus ele está nos ensinando a respeito da perseguição. Perseguição que muitas vezes vem contra as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, guarde isso no seu coração. Vocês serão tratados da mesma forma como eu fui tratado. Palavras do Senhor Jesus. Vocês serão tratados da mesma forma. Se eles me perseguiram, também vão perseguir vocês. Segunda verdade que nós vemos nesse contexto: o meu ensino particular nos seus lábios será público. Aquilo que eu falo a vocês em particular, vocês terão que transmitir de forma pública. Aquilo que nós lemos na palavra de Deus, nos nossos lábios, depois temos que transmitir de forma pública. Olha aí o que diz o versículo de número 26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei à plena luz. E aí, o Senhor Jesus ele continua ensinando exatamente isso. O meu ensino particular nos seus lábios será público.
vocês devem ensinar de forma pública. O encoberto hoje será revelado amanhã. O oculto, ou seja, escondido, será conhecido, exposto. O dito às escuras, que ouve-se apenas a voz, será dito à plena luz, vê-se há quem fala. O que é dito ao ouvido, baixo e em particular, deverá ser proclamado nos eirados, nos lugares altos, de forma pública. O Senhor Jesus, ele está transmitindo um ensinamento. Ele está deixando claro para os seus discípulos que aquilo que era particular a eles, o ensinamento que o Senhor Jesus estava trazendo em particular a eles, deveria ser transmitido de forma pública. Nós temos aí esses dois ensinamentos iniciais, mas eu gostaria que nós focássemos no terceiro ensinamento, que é o que trata a nossa passagem. Podem tirar-lhe a vida, não a salvação. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Podem nos tirar a vida, mas não a salvação. Os inimigos podem causar dano à nossa vida, não à nossa alma. O Senhor, Ele é aquele que protege as nossas vidas e as nossas almas. Mas mesmo que pela sua soberania Ele deixe perecer a nossa vida, Ele está guardando a nossa alma. Para isso, o Senhor Jesus, ele trabalha com duas figuras, né? A primeira são os pardais. Os pardais, assim como para nós hoje, no Oriente também eram pássaros de pouca significância. Pássaros insignificantes. Para os irmãos terem ideia, 2 pardais eram a exigência da lei para a purificação de um leproso. Lá em Levítico, capítulo de número 14, versículo de número 3 a 4, deixa claro que 2 pássaros, se não estipula qual pássaro, qualquer pássaro serviria. Era a exigência para a purificação de alguém que antes era leproso e agora deveria oferecer um sacrifício em agradecimento, em ação de graças pela sua purificação. Ou seja, qualquer leproso poderia procurar ali qualquer pássaro, como os pardais eram de menor valor, provavelmente procurariam pardais e ofereceriam como sacrifício pela sua purificação. Eram pássaros insignificantes, de pouco valor. O seu valor era menor do que um assírio, que era a menor moeda corrente da época. 2 pardais equivaliam a um valor menor do que um assírio. Nós vemos, por exemplo, lá em Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 6, quando ele diz o seguinte: não se vendem 5 pardais por 2 asses, por 2 assírios. Então, 5 pardais, se nós formos dividir aí, dá 2,5. 2,5 pardais equivaliam a uma moeda de assírio, a um asse. Eram aves de pequeno valor. Mesmo sendo um pássaro tão insignificante, Deus, Ele cuida e zela deles. Interessante nós observarmos isso, meus irmãos. No versículo de número 29 do capítulo 10, deixa isso bem claro. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Isso nos leva a pensar em outro texto de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 26 a 27, que diz o seguinte: observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem,
nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se o Senhor ele cuida desses pássaros, ele certamente há de cuidar da minha vida e da sua vida. Isso com toda certeza. Nós temos maior valor. O Senhor ele cuida desses pássaros e pela sua soberania há de cuidar de nós também. Mas como eu já disse, meus irmãos, essa parábola ela não está tratando a respeito do cuidado do físico, da vida física, mas ela está falando a respeito da salvação. A salvação que é dada através de um Deus soberano. Por causa disso, o Senhor Jesus ele traz uma outra figura, que é a figura dos cabelos. Por que ele traz essa figura dos cabelos? Se formos observar bem, irmãos, numa cabeça normal, há de 600 a 700 fios de cabelo por centímetro quadrado. Numa cabeça normal, há 30 a 50 mil fios de cabelo. Isso é um valor aproximado. Temos aí um cálculo aproximado dos fios de cabelo de uma cabeça. Mas não sabemos qual a quantidade exata dos fios de cabelo de uma pessoa. No entanto, Deus ele sabe. No entanto, Deus ele conhece. Agora, nós temos que entender, meus irmãos, que não se trata aqui, observando aí essa figura dos fios de cabelo, não se trata aqui da quantidade. Não se trata aqui do conhecimento da quantidade, quantos são os fios de cabelo, mas sim da soberania de Deus. Nenhum cai sem que seja da vontade de Deus. Se Deus ele controla cada fio de cabelo da nossa cabeça, ele não vai controlar a nossa vida? Certamente ele há de controlar. É uma questão de soberania. Deus ele controla as nossas vidas. Deus ele tem poder para controlar as nossas vidas. Nós vemos outros exemplos. Vemos o exemplo lá de 1 Samuel, capítulo de número 14, versículo de número 45, quando Saul ele queria matar o seu filho Jonatas, e o povo se une ali ao redor de Jonatas, e eles dizem o seguinte: morrerá Jonatas, que efetuou tamanha salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão um só cabelo na cabeça. O povo se une ali a Jonatas e fala assim: olha, não há de cair um só fio de cabelo dele. Ou seja, nós vamos protegê-lo. O Senhor há de protegê-lo. Da mesma forma, nós vemos lá em Lucas. Lucas capítulo de número 21, versículo de número 17 e 18. Agora, palavras do Senhor Jesus, quando ele fala o seguinte: de todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Mais uma vez, indicando a soberania do Senhor sobre as nossas vidas. O Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que nos livra. Isso acontece também lá em Atos, capítulo de número 27, versículo de número 33 a 35, quando o apóstolo Paulo, prevendo o naufrágio daquele navio, onde ele estava em companhia de outras pessoas, ele chama eles e fala com eles: como? Porque disso depende a segurança de vocês. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo.
Atos, capítulo de número 27, versículo de número 35. Deus haveria de guardar a vida daqueles homens que estavam com o apóstolo Paulo naquele barco. O barco, ele sofreu naufrágio. Se perdeu todos os bens, tudo aquilo que tinha ali naquele barco. Mas a vida deles foi conservada. A vida deles foi conservada. O Senhor Jesus, ele se utiliza dessas figuras, que eram figuras conhecidas do povo, exatamente para mostrar essa soberania de Deus sobre as suas vidas. Nada acontece sem a vontade de Deus. Por causa disso, essa parábola, ela trata não apenas da proteção da vida, mas da soberania de Deus sobre todos os acontecimentos ao nosso redor. O Senhor é aquele que nos salva. Jesus aqui, ele não promete em si livramento da morte, mas confissão do nome dos filhos, dos fiéis, daqueles que são seus servos diante de Deus. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 32 e 33, fechando aí, esse contexto do texto da nossa palavra, diz o seguinte: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu os confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Talvez nós nos perguntemos: se o Senhor ele nos guarda, por que tantos são aqueles missionários que morrem nos campos? Meus irmãos, nosso Deus, ele sim, ele nos cura, ele sim mantém a nossa vida, mas o propósito central do nosso Deus é a nossa salvação. Mesmo que venhamos a morrer, o Senhor é aquele que nos salva da perdição. O Senhor é aquele que nos mantém para a eternidade. Esse é o maior trunfo que podemos ter, porque a nossa vida é passageira, mas a eternidade, ela não tem fim. E a intenção de Deus para nós é nos salvar, é nos manter eternamente na sua presença, é manter a nossa vida eterna. Guarde isso no seu coração, porque, meus irmãos, certamente nenhum de nós é superior ao nosso Senhor. Nós seremos tratados como o Senhor Jesus ele foi tratado. Muitas vezes passaremos por aflições, mas o Senhor ele continua nos abençoando. O ensino do Senhor Jesus, aquilo que ele ensinou em particular, aquilo que nós aprendemos dentro dos nossos lares, nas nossas casas, lendo a palavra de Deus, nós devemos proclamar publicamente, nós devemos anunciar publicamente. E o central dessa parábola que nós lemos: podem tirar-nos a vida, mas a nossa alma não pode ser tocada, porque ela está guardada nas mãos do meu Senhor, nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos salvou, aquele que nos guia e aquele que nos abençoa. Guarde isso no seu coração, e que Deus ele possa abençoar a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor e tenha uma boa tarde.